Olá para todos, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Vamos dar continuidade a essas lembranças, né, que eu tenho das minhas memórias, daquilo que eu passei, daquilo que eu vivi dentro da experiência, dentro da ufologia e da espiritualidade também. Hoje, exclusivamente dentro da ufologia, vou contar um fato para vocês que me aconteceu na década de 1980. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marco Cabral, sou contatado, pesquisador de ufologia, sou abduzido e contatado desde a infância, né, desde tenra idade, de 5 anos de idade, e estou aqui para fazer uma memória, rememorar junto a vocês e passar essa experiência que eu venho tendo ao longo dos anos, dentro do meio ufológico e na experiência ufológica diretamente com o fenômeno. Então, eu sou parapsicólogo, sou hipnotista, sou músico profissional e trabalho com diversas áreas, tá bom? Então, espero que você goste do conteúdo. Tem muito conteúdo aqui no canal para você pesquisar. Fique à vontade. E gostando, ajude o canal, por favor. É fácil. É só se inscrever, tocar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que vão ser lançados. Assim você sempre vai estar por dentro de quando e o que vai ser lançado aqui no canal. E deixa o like também para a gente, tá bom? Para a plataforma perceber que tem relevância esse, esse canal e para levar para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado por tudo e vamos ao vídeo de hoje. Então, esse fato que eu vou contar para vocês me aconteceu no ano de 1980, alguma coisa, década de 1980. Naquela década, houve um apagão muito grande no sudeste, sul brasileiro, centro-oeste, um apagão de energia, né? Energia elétrica. E a minha primeira, quando isso aconteceu, eu estava em casa, tá? Eu estava em casa e, assim, vendo uma televisão, de repente apaga tudo. A minha primeira reação foi correr para a janela, né, e olhar para o céu, né. Olhei para o céu tá, obviamente, com toda a cidade apagada, o céu estava maravilhoso, lindo. Claro que eu podia ver muito mais coisa do que num dia normal, com a energia elétrica funcionando e a cidade acesa. Então, a minha primeira intenção, a minha primeira ideia foi olhar para o céu, né. Eu queria ver se tinha alguma coisa por ali. Minha cabeça era voltada para isso. Eu estava num momento, eu vinha e estava ainda num momento muito efervescente, com muitos fenômenos ufológicos acontecendo praticamente diariamente comigo e com alguns amigos meus. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça é vou correr para a janela, né? Até porque já me aconteceu outras vezes de haver apagão e ter uma nave passando, ou duas, que provavelmente foram o epicentro, né, desse apagão. Mas, enfim, nesse caso não foi, porque foi o Brasil todo, né? Não foi só onde eu morava. Né? Então, depois eu vi nos jornais, telejornais, etc., que foi uma pane, que ninguém sabia o que era. Depois foi dito que foi uma sobrecarga em Itaipu e tal. Uma história mais ou menos mal contada, mas eu vou explicar por quê. Então eu corri para a janela, como eu falei para vocês, e comecei a olhar o céu, buscar alguma coisa para ver se tinha alguma relação com a ufologia. Eu não vi absolutamente nada. E eu senti uma presença um pouco atrás de mim, né, na porta do quarto. A porta estava aberta, eu me virei, fiquei de costas para a janela, encostada no parapeito da janela, encostado. E quando foi a minha surpresa que era o Harry. Ele na minha frente, eu não sei se era holográfico, ou era em outra dimensão. Eu não sei explicar isso para vocês. Realmente eu não tenho essa resposta. E eu fiquei cara a cara com ele, né?
Aí eu me pergunto, hoje eu me pergunto, sabendo que o Harry é uma outra divisão minha própria, por isso eu sou o canal dele, em outra dimensão, em outro plano, em outro... Como é que eu pude ficar frente a frente, entre aspas, que eu vou falar, comigo mesmo? Apesar de ser planos diferentes. Isso é uma coisa muito interessante, muito curiosa. É óbvio que o Harian tem uma outra cabeça, uma outra cultura, enfim, mas faz parte de mim, ou eu faço parte dele, né? Podemos dizer assim. Então, foi algo muito curioso que aconteceu, me assustou muito no momento. Eu confesso que eu levei um susto tão grande que eu segurei assim na janela, fiquei até com medo de cair, porque é muito alto, né? O cara é muito alto, ele tem 2,30 m mais ou menos, e aquilo parado assim dentro do quarto, na porta, né? Muito, muito alto. E olhando para mim, não falou nada, não se mexeu, e assim como ele apareceu, eu o vi. Foi a única vez, eu acho, que eu vi o Harry. Fora a vez que eu comecei a canalizar ele, a primeira, que eu vi os olhos dele nos meus olhos, no espelho do banheiro, né? Como eu já contei em algum episódio anterior aí para vocês, que está aqui no canal para quem quiser assistir a minha história toda. Então, ficar frente a frente com ele foi uma coisa muito interessante, muito curiosa e muito assustadora, né? Porque eu não esperava isso, né? Estava esperando até ver uma nave, né? Algum fenômeno no céu, alguma coisa, mas não dentro do meu próprio quarto, com a presença dele. E assim como eu vi, ele sumiu, de repente, né? Isso durou, mas deu para ver bem, porque durou uns 10 segundos, pelo menos, por aí. Então deu para eu vê-lo com perfeição, né? Bom, refeito do susto, saí do quarto, fui para a sala, olhei pelo céu e nada, né? Obviamente que não vi nada, não senti mais nada. Não... Naquela época, eu era muito amigo de uma menina chamada Joyce. Ela fazia faculdade de, não me lembro se era letras ou jornalismo, e ela morava num bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Catumbi, né? E certa vez, naquele mesmo ano, depois de ter visto as reportagens dizendo que havia sido... Porque durou um bom tempo, tá, o apagão. Depois de ter visto as reportagens dizendo que havia sido uma pane, uma sobrecarga na usina de Itaipu, eu me encontrei com a Joyce um mês depois disso, mais ou menos, e eu havia comprado na época um, um modelo para montar de um bombardeiro americano. E ele era grande, né? Eu montei ele muito grande, em forma de delta. Tipo esse B2 que tem agora. Não, acho que não era o B2, era outro. Eu não me lembro agora, não me recordo. Eu não tenho mais esse modelo. E a caixa estava numa mesinha de cabeceira. Assim. E eu batendo papo com ela, quando ela chegou, ela veio me visitar, queria falar comigo sobre música, que o nosso assunto era sempre música. Nunca foi ufologia, nunca. Nosso assunto era música, ela escrevia letras, ela gostava de cantar, ela gostava de compor. E eu, como músico, a mesma coisa. Então, ela foi lá para conversar comigo sobre música. E quando ela viu a caixa, que ela viu a foto do avião, né, em forma de delta, ela tomou um susto muito grande. Foi um susto assim, realmente repentino, de forma muito forte, entendeu? E eu perguntei para ela o que houve. Ela falou: cara, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Você sabe que eu moro no Catumbi. Eu falei: sei. E ali são várias casas. Eu moro numa casa com a minha família. Temos vários vizinhos, amigos há muito tempo. E quando fica a noite, às vezes a gente sai, vai para a rua para bater um papo, bota umas cadeiras e tal. Naquela época, acho que ainda era possível isso. E nós fizemos isso porque a luz apagou
E nós fomos para fora das casas, tal, principalmente por causa disso, para ficar batendo papo. Não havia luz elétrica, então nós fomos para o lado de fora, o céu estava lindo. Quando, de repente, nós todos, quando ela disse nós todos, eu perguntei, nós todos quem? Ela falou, toda a minha família, a família da casa não sei o quê, a família... Falei, pô, era muita gente, tá? Era para mais de 30, 40 pessoas ali na rua. Todos viram um objeto muito grande, em forma de delta, que planeava a uma certa, até baixa altitude, sem nenhum som, nada, nenhum ruído, e que cobria uma grande parte do céu. Tanto é que eles não conseguiam ver as estrelas, enfim. E aquilo foi assustador para todos eles, o que era aquilo. E ela reconhecia, então, na imagem desse avião, de, de um modelo, né, que eu iria montar, como sendo exatamente muito parecido com aquilo que eles viram. Mas todos viram, entendeu? Não foi só ela. Foram mais ou menos entre 35 e 40 pessoas da rua, vizinhos, amigos, jovens, mais idosos, enfim, todo mundo estava ali na rua porque havia faltado energia elétrica e, e eles foram para a rua para conversar e para ver como é que estava o céu, enfim, é uma tendência natural, sair de casa, né? Eu fiquei muito intrigado com aquilo, porque ela ficou muito nervosa. Eu tive, inclusive, que pegar um copo de água com açúcar para ela, porque ela tremia muito. Não chegou a chorar, mas ficou muito mexida. Então eu vi que aquilo realmente provocou algo muito forte. E não era uma criação da cabeça dela, até porque eu tive com a família dela depois. E eles me confirmaram, cada um com a sua visão, mas o básico, quer dizer, a informação básica era exatamente a mesma. Uns viram um pouco maior, outros um pouco menor, outros num ângulo assim. Mas a visão básica, né, o fato, era exatamente o mesmo. Foi exatamente o mesmo. Falei com vizinhos, né? Eu tive essa coisa de querer dar uma pesquisada para ver até onde a coisa estava sendo real ou não. E justamente no dia e no horário do apagão que houve no Brasil, né? Centro-Oeste, Sudeste e, se não me engano, Sul também. Passado no mês seguinte, eu fui a uma reunião na casa da Irene Grank, minha amiga querida. Todo mês ela tinha uma reunião com o grupo, né? Então eu fui à casa dela, na reunião, e eu me lembro que uma pessoa chegou com fotos, né, em um jornal do Paraná. Eu me lembro bem disso. Eu não me lembro qual era o jornal que publicou, tá? Mas era um jornal do Paraná, de Curitiba, se não me engano. De Curitiba. E ele publicava, então, a respeito da, do apagão, chamado apagão, que houve naquele determinado dia. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, as torres de transmissão, sabem aquelas torres gigantescas de transmissão que passa por dentro de matas, colinas e tal, para levar o cabo de alta tensão, transmitindo, retransmitindo energia elétrica? Pois é, então. 3 daquelas torres de transmissão, pelo menos na foto, era muito claro. E olha, eu estou falando isso da década de 80, 1980, 80 alguma coisa. Se não me engano, foi em 1985, 82, eu não me lembro direito a data, o ano exato desse apagão. Mas se vocês pesquisarem, com certeza vocês vão achar essa informação. E o fato interessante, lá no grupo da Irene, quando o nosso amigo mostrou as fotos do jornal aberto e tal, que um amigo dele havia mandado lá de Curitiba, é que essas torres gigantescas, tamanho de um prédio de transmissão, né, estavam completamente retorcidas, como um efeito Geller, como ficou conhecido, né, por causa do Uri Geller, né, o paranormal. Porque, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, um dos efeitos mais conhecidos, não só de dobrar o metal, ou seja, chave, colher, garfo, faca, enfim, não importa. Existe um outro efeito que é de retorcer no próprio eixo, né, o metal. E era isso exatamente que havia acontecido
provado ali pelas fotos, que essas torres estavam retorcidas de uma maneira impressionante, até a base, totalmente retorcidas, entendeu? E a mata do lado não havia nenhum indício de absolutamente nada, de um vendaval, de um furacão, de um sei lá o que fosse, entendeu? De um vento muito forte, que pudesse, pela força do que fez, ter derrubado árvores ou plantas. Não, estava tudo intacto. Somente as partes metálicas, que eram as torres, é que estavam totalmente retorcidas. E daí, então, a ideia de que algo passou ali, algo aconteceu ali, que provocou isso e teria havido, então, o corte da energia para Sudeste, Centro-Oeste, etc. E não a notícia de que teria sido uma sobrecarga, um problema em Itaipu. Né? E vou voltar a dizer, naquela época, na década de 1980, era muito difícil se fazer trucagem de foto, porque não se tinham laboratórios fantásticos à mão de qualquer um para fazer trucagem. As máquinas eram convencionais, as câmeras fotográficas, né? Não tinham celulares, não tinha inteligência artificial, não tinha recurso. Hoje a gente faz alguns truques, se quiser, em casa, né? Ou até direto no celular na hora, como apagar objetos, etc. E tal. Naquela época não havia esse tipo de coisa. Então, o que deu mais credibilidade ainda. Então, juntando esses três fatos, no mesmo dia, Hariam aparece para mim e nunca mais eu vi. Apareceu assim direto para mim. A minha amiga contando o que aconteceu naquele dia no bairro dela, em Catumbi, e que todos os vizinhos viram ela, etc. E tal, os parentes. Eu fui lá verificar. E essas torres de transmissão retorcidas, em função do que havia acontecido aquele apagão, que foi publicado num jornal de Curitiba. Enfim, o que podemos concluir? Quem é que está certo? Foi o pico de energia, né, na Itaipu, sobrecarga? O que foi exatamente que aconteceu? Então, eu acho esse um fato extremamente curioso, simbólico, né, dentro do fenômeno ufológico, e deixo para vocês concluírem o que vocês acham, tá bom? Mas foi um fato bastante curioso. Agradeço a vocês assistirem o vídeo até aqui. Peço novamente o like, se for possível, por favor. Se inscrevam no canal, tá? Participem aqui embaixo nos comentários. Podem escrever, podem perguntar, o que for, que eu estou aberto a responder para vocês, ok? Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima oportunidade. Um abraço para todos, tudo de bom.